longo de toda a vida. Uhum. O Albert, quando se fala de educação socioemocional, de que se trata? O que é isso? Paulo, a Isabela falou né, bem essa questão, né, ela até né, do autoconhecimento, de certa forma. Bom, eu gosto de buscar lá né, em Aristóteles, assim, acho que o começo de tudo está um pouco por aí. Porque o Aristóteles, ele vai escrever em Ética e Nicômaco, né, um livro dele, sobre moral, basicamente, e nesse livro ele vai se questionar, né, se existe um problema na humanidade, qual é o problema da humanidade? E durante a leitura a gente vai percebendo que o problema da humanidade está na própria humanidade. Então, se o problema da humanidade, se o problema somos nós, o que existe em nós que é o nosso problema? E aí é onde ele vai construir toda uma teoria em cima da ideia de vícios. Né? Vícios, hoje, né, a gente trabalharia com a ideia de vícios emocionais, mas ele trabalha com a ideia de vícios, de paixões. Ou seja, são emoções básicas, né, que eu posso chamar de instintos primitivos. Então, ou seja, o que liga a gente aos animais são esses instintos. O que faz com que a gente ainda seja animal é justamente esses instintos, que são os instintos de sobrevivência. Então, é a questão de comer, a questão de beber, a questão de dormir, a questão de copular, né, a questão da sobrevivência, a questão da segurança, acumular para ter depois, territorialismo. Então, os animais eles já possuem isso, e a gente também. Então, assim, se a gente possui isso, e é isso que faz com que a gente ainda seja animal, como trabalhar essa animalidade? E aí ele vem com a ideia de virtudes. Então, ou seja, virtudes seriam emoções também, só que emoções que, diferentemente dos instintos, são emoções que a gente aprende. Né? A gente nasce com os instintos. Vamos pegar a ideia dos pecados capitais, né? Gula, ira, inveja, avareza, luxúria, vaidade, melancolia. Ou seja, uma criancinha, né? Uma criança em desenvolvimento, ela é quase um mini animal, que a gente precisa de educar, civilizar, para fazer com que ele consiga viver em sociedade. E que, principalmente, que os desejos e os instintos egoístas dele sejam superados pela ideia racional do que é o coletivo. E aí a virtude, no caso, seriam emoções, mas emoções que, diferentemente dos vícios, a gente não nasce com elas. São emoções que a gente aprende. Então, por exemplo, o amor. O amor, ele a gente não nasce sentindo amor. A gente aprende o amor. E o amor, ele é cultural. Ele vai depender de lugar para lugar, né, de estado para estado, as formas de se relacionar. O afeto ela é diferente dos outros lugares, do Brasil, no Oriente, Estados Unidos. Então, assim, algumas emoções elas são culturais. Né? O próprio nojo, o que a gente entende como algo asqueroso, como algo que a gente deve se afastar, como algo que pode fazer mal. Então, assim, a gente vai trabalhar a ideia de resiliência. Resiliência é paciência. E a paciência, você vai aprender ela no caos. Né? Por isso que quando eles falam que o processo de autoconhecimento ele é eterno, porque somos seres que estamos em constante transformação e mudando o tempo inteiro. Então, automaticamente, as nossas percepções também. É por isso que, normalmente, as pessoas mais velhas, de mais idade, a gente chama de maturidade. O que seria maturidade? A pessoa aprendeu, apanhou, e agora ela viu que, né, o caminho é mais ou menos um outro lugar, assim. Então, socioemocional, trabalhar socioemocional é você olhar para dentro de si mesmo, é você reconhecer essas emoções, esses instintos, entender as virtudes e tentar equilibrar, que inclusive é o papel das religiões, né? As religiões, elas funcionam como um grande freio a esses instintos, né, que seja através do medo, né, porque as religiões, grande parte delas, utilizam a ideia, né, do além-túmulo, do inferno, do que pode acontecer com você depois, do pecado, mas, de certa forma, funciona, né? Você imagina se a gente estivesse numa sociedade em que ninguém tivesse medo de nada e todo mundo realmente vivesse para satisfazer os seus prazeres, sem pensar no coletivo. A gente já teria se auto-exterminado. E o que me faz acreditar que existe mais pessoas boas
do que ruins no mundo, é porque a gente está aqui até hoje, né? Então, assim, tem mais gente pensando no coletivo do que na individualidade. E, Albert, essa educação socioemocional é importante para crianças, adolescentes e jovens hoje? Como é que eu não entendi o final da pergunta? Se é importante para crianças, adolescentes e jovens. É óbvio, né? Não, o foco principal. Você imagina que o cérebro, ele termina de desenvolver, né, em torno de 18, 19, 21 anos. Então, assim, o cérebro tem desenvolvimento ainda. E aí você imagina a adolescência, né, que é um lugar de muitas emoções. Então, ali eles estão aprendendo emoções básicas, que a gente tem o Divertidamente fala sobre isso, né? No primeiro filme, a gente tem 5 emoções, depois eles acrescentam mais 4. Então, até existe, o cérebro ele precisa de um tempo de amadurecimento para entender outros tipos de emoções mais complexas. Então, assim, a criancinha, ela precisa de entender o que é raiva, né? E principalmente o que desperta raiva nela, o que tira ela do sério, e principalmente como lidar com essa raiva. Ela precisa de entender essas emoções básicas, assim. E na adolescência é o caos emocional. Você imagina, o menino ele ama demais, ele viu a pessoa uma única vez, ele quer fugir com ela, quer casar, quer ter 3 filhos, já imagina. Quando ele odeia muito. Quando ele tem muita inveja, ele destrói, ele quebra o brinquedo do outro. Então, assim, né, os adolescentes, eles são egoístas por natureza, eles são maldosos por natureza. Eles são a questão do bullying. Então, assim, eles não têm problema de brincar com deficiência, com a questão com a aparência física da pessoa. Então, o adolescente, ele está no auge de todas as emoções. É muita luxúria, é muita gula, né? Você imagina esses meninos de 12, 13 anos que comem, que às vezes falam, nossa, esse menino come demais. Então, assim, eles estão exatamente no auge. E é exatamente aí que entra a necessidade de trabalhar o socioemocional. Quisera eu, né, nessa idade, imagina, Paulo, ter tido a oportunidade de conhecer sobre os meus sentimentos, muito das minhas escolhas que eu tive durante a vida, provavelmente talvez teria sido diferente. Uhum. Vamos colocar a Isabela agora na roda. Isabela, pensando naquilo, né, que hoje se chama e costuma ser chamado de chão da escola,